Em 1396, quando Isabel tinha apenas 6 anos, uma oportunidade diplomática surgiu, e com ela, a sentença de sua infância. Ricardo II, rei da Inglaterra, com 29 anos, viúvo e cercado por inimigos políticos, desejava firmar um tratado de paz com a França, uma trégua que favorecesse seu reinado conturbado e enfraquecido. E como era comum nas dinastias europeias, o preço da paz era uma criança. O Tratado de Paz de Calais foi negociado sob condições duras. Entre elas, a mais simbólica, a entrega da pequena Isabel de França como esposa do rei inglês. A decisão não teve espaço para sentimentos. Sua mãe, Isabel de Baviera, mal hesitou. A filha seria rainha e a França, por fim, teria sossego. Pelo menos no papel. O casamento ocorreu com toda a pompa que a ocasião exigia. Na abadia de Saint-Nicolas, em Calais, Isabel foi vestida com trajes bordados a ouro e pedrarias, tão pesados que mal conseguia andar. Carregava uma coroa maior que sua cabeça, e mãos que ainda brincavam com bonecas agora seguravam o peso de uma aliança entre reinos. A cerimônia, observada por centenas de cortesãos e enviada por Deus segundo o clero, tinha um ar de espetáculo solene. Mas a imagem ficou marcada foi de uma criança, confusa, olhando para um homem quase 5 vezes mais velho que ela, prestes a ser chamado de esposa real. Ricardo II, apesar da diferença de idade, tratou Isabel com um grande respeito. Não consumou o casamento e prometeu esperá-la crescer para tornar-se verdadeiramente sua rainha. Nos anos seguintes, a menina passou a viver em Londres, cercada de damas de companhia, aprendendo inglês, etiqueta da corte e o papel que deveria desempenhar. Mas nunca deixou de ser estrangeira. Nunca deixou de ser refém. Com o tempo, Ricardo passou a usá-la como símbolo de seu reinado. A frágil rainha francesa que representava paz e nobreza, enquanto seu próprio trono tremia. Em 1399, tudo mudou. O rei Henrique Bolingbroke, mais tarde Henrique IV, usurpou o trono. Ricardo II foi deposto, aprisionado e, poucos meses depois, assassinado sob circunstâncias sombrias. Isabel, então com apenas 10 anos, ficou viúva, sozinha em uma corte hostil, isolada, vigiada, privada até de retornar à sua terra natal. Os relatos da época dizem que chorava por horas, se recusava a comer e perguntava repetidamente onde estava seu esposo dourado. Ninguém tinha respostas. E os que sabiam, mentiam. Durante anos, Isabel permaneceu como prisioneira política. Henrique IV sabia que devolvê-la seria ceder à França, e mantê-la significava poder. Ela era a rainha viúva, e embora ainda fosse uma menina, simbolizava legitimidade e perigo. Finalmente, em 1401, com pressões diplomáticas crescentes, Henrique permitiu que Isabel retornasse à França. Mas a menina partira aos 6 anos como promessa de paz, voltou aos 12 como sombra de uma tragédia. Pouco tempo depois, foi forçada a se casar novamente, desta vez com Carlos, duque de Orleans, 10 anos mais jovem que ela. Se antes havia sido dada a um homem velho, agora era dada a um menino. O ciclo se repetia. Isabel se tornou rainha, depois viúva, depois esposa de novo, mas jamais se tornou dona de si. Em 1409, aos 19 anos, morreu ao dar à luz seu primeiro filho. Seus últimos dias foram silenciosos. Nenhum registro de suas palavras foi preservado. Nenhuma estátua foi erguida em sua memória. Mas sua história atravessou os séculos. Hoje, ela é lembrada não apenas como uma rainha esquecida, mas como símbolo da crueldade das alianças forçadas, da infância sacrificada pela diplomacia e das mulheres reais silenciadas pela história. Isabel de França foi usada como ponte entre 2 reinos, mas jamais foi tratada como uma pessoa. Ela nasceu em tempos de loucura, viveu entre guerras e morreu sem ter experimentado o amor, a liberdade ou a escolha. E mesmo assim, carregou em silêncio o peso de 2 coroas, com uma dignidade que nem todos os reis conheceram. A história de Isabel de França, por muito tempo, permaneceu enterrada sob os escombros do silêncio histórico. Em crônicas antigas, seu nome aparece quase sempre ao lado de homens. Filha de Carlos VI, esposa de Ricardo II, viúva aos 10, esposa novamente aos 12, morta aos 19. Mas nunca como protagonista de sua própria narrativa. No entanto, nas últimas décadas, historiadores, escritoras e estudiosas da monarquia começaram a revisitar sua trajetória com outro olhar. O olhar da infância roubada, da instrumentalização feminina e da violência simbólica disfarçada de diplomacia. Em universidades europeias, Isabel passou a ser estudada como exemplo claro da chamada infância politizada, crianças da realeza usadas como peças vivas de negociação, sem consentimento, sem direitos, sem voz.
Sua vida escancarou o abismo entre poder e humanidade dentro das famílias reais. Porque, enquanto os embaixadores selavam tratados e as coroas trocavam como moedas de ouro, uma menina era entregue sem sequer compreender o que significava ser rainha. E mais, sua figura passou a representar o destino de milhares de outras meninas invisíveis, unidas por pactos políticos, deslocadas de suas terras, impedidas de amar, proibidas de crescer sob seus próprios termos. Na literatura, sua imagem ressurgiu como símbolo trágico e quase mítico. Em romances históricos, aparece como uma noiva criança que observa em silêncio a decadência dos impérios. Em peças teatrais, é retratada como uma alma presa entre dever e luto. E na poesia contemporânea francesa, é evocada como uma rainha sem infância, coroada por decreto, esquecida por todos, lembrada apenas pelo frio das pedras que percorreu descalça. A arqueologia também lançou luz sobre sua trajetória. Estudos recentes nos arquivos de Orleans e Westminster revelaram cartas que, possivelmente, teriam sido ditadas por Isabel na adolescência. Nelas, menciona saudades das rosas francesas, a ausência de luz nos corredores ingleses e um nome que ninguém mais pronuncia em voz alta: Ricardo. Essas descobertas deram nova vida à sua imagem, revelando um coração sensível, nostálgico e, sobretudo, consciente. Isabel talvez não compreendesse a totalidade de sua função política, mas sentia com intensidade a dor de ser despossuída de si mesma. Sua vida também provocou debate sobre o papel das mulheres nos arranjos dinásticos da Europa. Através dela, estudiosas demonstram que o poder feminino, naquela época, era exercido quase sempre sem liberdade, apenas como extensão dos homens, como pontes entre tronos, como corpos negociáveis. Isabel foi uma dessas pontes, e nela passaram os exércitos, os interesses, as coroas, mas não passou a dignidade que lhe foi negada em vida. E, ainda assim, sua resistência silenciosa foi uma forma de força. Ela não destruiu reinos, não escreveu manifestos, não travou guerras, mas também não quebrou. Foi prisioneira 2 vezes, esposa sem querer, filha de um rei insano, fruto de uma rainha indiferente. E, ainda assim, manteve-se digna, mesmo nas ruínas. Hoje, mais de 6 séculos depois, sua figura inspira debate sobre infância, feminismo, saúde mental e história crítica. É citada em teses, homenageada em congressos, reimaginada em romances históricos escritos por mulher que vêem nela não apenas uma vítima, mas um espelho de tudo que a história oficial tentou esconder. Há quem diga que ela morreu esquecida, mas talvez Isabel tenha apenas esperado o tempo certo para ser lembrada. O tempo em que as vozes femininas finalmente se libertaram dos salões silenciosos dos palácios. E agora, sua história caminha conosco, não como conto de fadas, mas como alerta, não como tragédia isolada, mas como memória coletiva. Porque Isabel de França não foi apenas uma rainha menina. Ela foi o símbolo de uma era em que as alianças escreviam com lágrimas infantis. E sua lembrança, hoje, é o que nos impede de repetir, com indiferença, as mesmas coroações vazias. Não há retratos vivos de Isabel sorrindo. Não há cartas de amor deixadas por ela. Não há registro de sua voz, de suas alegrias, de seus sonhos. O que a história preservou foram coroas pesadas demais, casamentos decididos por outros, e uma morte precoce esquecida entre os arquivos de guerras e tratados. Mas, por entre as linhas frias das crônicas medievais, ainda ecoa a presença delicada daquela menina que caminhou em direção a um altar, vestida de ouro, com uma coroa maior do que sua infância. Ela andava devagar, não por vaidade, mas porque o peso que carregava não era simbólico, era real. Pesava nos ombros, pesava na alma. A cada passo, Isabel deixava para trás a possibilidade de crescer livre. Abandonava os brinquedos que nunca teve, os irmãos que raramente via e o futuro que não lhe foi permitido imaginar. Foi entregue ao mundo como moeda, mas mesmo assim se manteve digna, se manteve inteira. Na Inglaterra, aprendeu uma língua que não era sua. Adotou uma fé diferente, comeu pratos estranhos, decorou salmos que nunca entenderia. E esperou. Esperou por um amor que se foi antes de ser consumado. Esperou por uma liberdade que nunca chegou. Esperou até que a história esquecesse dela. E aí, partiu. Morreu aos 19. Mas havia envelhecido muito antes. E talvez, no último instante, a meio às dores do parto, tenha pensado na paz prometida que nunca veio. Talvez tenha lembrado do pai correndo pelos corredores do Louvre, acreditando ser feito de vidro. Talvez tenha imaginado a mãe, distante, fria, contabilizando alianças como se fossem joias. Talvez tenha rezado em francês. Ou talvez tenha ficado em silêncio, como passou quase toda a vida. Hoje,
Isabel de França descansa num túmulo sem flores frequentes, sem turistas, sem placas douradas, mas descansa com algo que, em vida, nunca teve: reconhecimento, porque agora sabemos que ela existiu. Sabemos que não foi apenas a esposa infantil de Ricardo II. Ela foi alguém, com medos, com gestos pequenos, com suspiros esquecidos nas noites frias de Londres. E ao contarmos sua história, devolvemos a ela o que lhe foi negado: um nome completo, um olhar humano e um lugar, não na monarquia, mas na memória. Que sua história nos lembra que nenhuma aliança vale a infância de uma criança, que nenhuma coroa justifica a renúncia de uma vida inteira, e que toda rainha, mesmo a mais jovem, mesmo a mais esquecida, merece ser lembrada não pelo que representou, mas por quem realmente foi. Isabel não escreveu sua história com tinta e papel, mas escreveu com dor, com silêncio, com resistência. E hoje, ao recontarmos sua trajetória, deixamos claro: ela não foi apenas parte de um tratado. Ela foi o início de uma reflexão. Que nunca mais uma menina tenha que carregar o peso de 2 reinos. Que nunca mais uma coroa seja colocada onde antes deveria estar uma infância. Por muito tempo, a história de Isabel foi contada de forma apressada, quando não, esquecida por completo. Era apenas um parágrafo entre 2 guerras, um nome e uma linha de sucessão, um adendo nas margens de tratados entre reis. Mas hoje, séculos depois, seu silêncio fala mais alto do que todos os decretos de sua época. Fala sobre o corpo da mulher como território político. Fala sobre a infância arrancada em nome da diplomacia. Fala sobre as cicatrizes invisíveis deixadas por alianças que jamais deveriam ter sido celebradas à custa de vidas tão pequenas. E fala, acima de tudo, sobre como o poder, quando desprovido de empatia, transforma coroações em sentenças. Isabel de França não teve o funeral digno de uma rainha. Não houve desfile de cavaleiros. Não houve missa nacional. Seus restos foram depositados a um túmulo modesto e sua memória diluída nas genealogias reais. Mas hoje, ao relembrarmos sua história, ao revivê-la com olhos contemporâneos, cada palavra que pronunciamos torna uma flor depositada sobre sua sepultura. Cada pessoa que ouve sua trajetória é uma vela acesa contra o esquecimento. Porque recontar a história de Isabel é um ato de justiça histórica. É reconhecer que, mesmo no tempo em que reis se julgavam de sangue divino, havia crianças que pagavam o preço dos pactos entre adultos. E que essas crianças, mesmo silenciadas, mesmo instrumentalizadas, foram humanas. Isabel nunca comandou exércitos, nunca assinou decretos, nunca sentou, de fato, a um trono com poder real. Mas sua vida breve, marcada pela ausência de escolhas, se tornou o espelho mais fiel das estruturas que moldaram a Europa medieval. Uma estrutura onde poder era sinônimo de posse e onde meninas eram moldadas como estátuas, belas, imóveis, decorativas. Ao evocarmos Isabel, não pedimos piedade, pedimos memória, pedimos sensibilidade, pedimos que nunca mais uma coroa seja colocada sobre a cabeça de alguém que não sabe sequer o que ela significa. Se existe algo de eterno em sua curta existência, é justamente isso: o aviso silencioso que seu corpo infantil carregava no altar de Calais, o grito mudo que ecoava nos salões dourados da Inglaterra, o olhar perdido de quem compreendia, sem entender que havia sido entregue. Talvez Isabel nunca tenha conhecido o amor, mas conheceu a esperança, mesmo que breve. A cada primavera, talvez tenha imaginado a liberdade de correr por jardins, sem bordados, sem damas, sem destino imposto. E mesmo que isso nunca tenha acontecido, nós podemos considerá-la agora, na forma de lembrança, porque ninguém morre enquanto é lembrado. E Isabel, hoje, vive de novo. Vive nas palavras, vive nas reflexões, vive na promessa de que nenhuma outra menina será esquecida como ela foi.